Bom dia a todos. Estamos aqui, dia 14 de junho, mais um momento de discussão, um ambiente digital da Clínica Albernaz, que traz esse momento para nós fazermos discussões científicas e que possa servir para tanto mostrar a outros colegas quanto a pacientes que possam ter interesse. E hoje nós vamos falar sobre a técnica ASVAL, uma técnica que fala sobre o tratamento de varizes a nível ambulatorial. O nome ASVAL vem de ablação seletiva de varizes ambulatorialmente sobre anestesia local. É uma técnica que muitos colegas no Brasil usam, ela foi desenvolvida pelo Dr. Pitaluga, e esse artigo é do Pitaluga, junto com Silvan Shastanet. E o objetivo é trazer facilidades para tratamento do paciente sem ter que levá-lo ao centro cirúrgico, à hospitalização, anestesia RAC, ou a tempo de internação prolongada, mas é reservado para alguns casos. Então, por isso nós vamos discutir um pouco sobre o histórico, a teoria e o desenvolvimento da técnica. Pelo menos parte do artigo do livro do Janesini vai ser discutido hoje. Então, vamos lá. Sobre o histórico dessa técnica, ele primeiro levanta que a cirurgia que traz o tratamento combinado tanto de crossectomia e o stripping, que é a retirada da safena, com a flebectomia, que é a retirada das veias colaterais, ela foi desenvolvida para ser usada com anestesia peridural. E essa cirurgia tradicional, que é uma cirurgia um pouco mais ablativa, mais agressiva, e que foi questionada por todo mundo por que ela é tão agressiva na ressecção das varizes, ela se encaixa com a teoria, que é uma teoria que é de muito mais tempo, que é uma teoria em que a descrição da doença varicosa se encaixa a partir do desenvolvimento dessas varizes, que são vindas principalmente pelo sistema venoso profundo, por uma pressão do sistema venoso profundo, e levando a doença a surgir a partir das válvulas ostiais e das perfurantes insuficientes. Então, ela se desenvolve do sistema venoso profundo para o superficial, principalmente a partir da crosta da safena. Esse é o ponto-chave do desenvolvimento das varizes, segundo a teoria existente, em que a válvula ostial da safena é a que dá origem e progressão da doença, levando a partir da insuficiência da safena o surgimento das varizes colaterais e assim o desenvolvimento de cima para baixo da doença. Essa teoria ela tem um grande respaldo nas avaliações clínicas que a gente faz. A gente verifica realmente que existe um surgimento de troncos varicosos que tem um refluxo completo da safena. Então, não é uma teoria desgastada, é uma teoria que ainda tem um grande respaldo. Porém, essa teoria nova, que é uma teoria hemodinâmica descrita pelo Franceschi, que foi a partir da década de 80, ela causa um pouco uma disruptura, porque ela cria um novo questionamento. E é justamente nessa época de 80 que nós tivemos várias mudanças dentro da cirurgia vascular, que foi tipo como se fosse uma luz surgindo dentro da cirurgia vascular, que mudou tanto a cirurgia arterial, que começou o surgimento da cirurgia endovascular, começou o uso do endolaser, o uso da radiofrequência e o desenvolvimento de novos esclerosantes, como foi o caso do poliducanol e o tratadecil sulfato, que é os esclerosantes com espuma. Então, nesse período em que surgiu essa nova luz de conhecimento, não se questionava muito se o que era novo estava certo ou errado, porque estava na hora de descobrir uma coisa nova, uma vez que a cirurgia de varizes é uma cirurgia muito antiga e sempre se seguiu naquela mesma teoria que a doença começava de cima para baixo a partir da crosta da safena. E ali estava criado, então, um sério concorrente para a cirurgia convencional. Em relação à crossectomia e safenectomia, que evoluiu, e aí eu vou fazer algumas notas durante a apresentação aqui, que ela foi evoluindo, segundo o autor, sem nenhum questionamento dos princípios, desses fundamentos teóricos. Mas, na verdade, todos os profissionais, os cirurgiões, sempre se questionaram bastante, porque é sempre muito agressivo essa cirurgia. A gente sempre percebia
que trazia, entre aspas, a palavra arranquectomia, como se você estivesse arrancando as varizes do paciente. Aquilo sempre causou um trauma. Então, sempre se perguntava, poxa, se não está na hora de aparecer uma técnica nova, que nós possamos tratar os pacientes sem ser tão agressivo, né? E a gente sempre acreditou, assim, de certa forma, que seria esse realmente a doença de como ela aparecia, de cima para baixo. E essa falta de questionamento pela teoria do refluxo, segundo o autor, então, a partir da válvula ostial, que é a cirurgia convencional, começou quando o ultrassom começou a estar presente, porque a gente usando o ultrassom muito mais, os cirurgiões começaram a usar ultrassom, e isso começou a alimentar as dúvidas. Nós começamos a ver que também existiam varizes distais sem haver o refluxo da safena. Então, aí que começou os questionamentos. E porque a partir da superfície distal. E essa rede venosa se desenvolvia de forma ascendente e multifocal. E aí se questionou que a eliminação das tributárias varicosas podem ou poderiam levar à redução do diâmetro da safena e desaparecimento do refluxo. Esse aí que é o key point, então, o ponto-chave da doença, do tratamento asval, que tratando o reservatório venoso superficial, poderia haver uma redução do refluxo da safena acima. Então, a técnica ela prima por apenas fazer uma flebectomia e conservar a safena. Por que eles querem conservar a safena? Eles entendem que conservar a safena, isso principalmente lá na década de 80, eu não sei se havia tanta busca pela safena como uma veia para servir aos componentes arteriais, como revascularização, ou para ser uma futura coronária, porque havia muita revascularização cardíaca. Agora nós vamos falar um pouco sobre os princípios do tratamento, esses fundamentos teóricos do tratamento, que corrobora, então, e faz um comparativo entre a teoria, entre a hipótese hemodinâmica, que é a teoria já existente, e esse novo conceito que a técnica Asval traz. Nessa hipótese hemodinâmica, que é a hipótese já existente, voltando a falar, ela é baseada na ideia de que a insuficiência da safena montante, ou seja, para baixo, é causada pela insuficiência ostial da safena a partir das válvulas ostiais, que vêm por pressão aumentada nas veias femorais, ou em perfurantes insuficientes, e que então começou a ser questionada por uma nova hipótese, que é a hipótese parietal, que é muito interessante também, porque eu vou abrir um parênteses aqui, a gente entende que a doença ela tem uma composição genética muito importante. E o que genética é que a herança genética traz uma parede de veia mais frágil, mais fina. E então, essa alteração da parede venosa, que pode ter, então, menos colágeno naquela família dentro da parede venosa, que o colágeno é a estrutura de maior resistência que existe no nosso corpo para criar tecidos mais fortes. Então, leva a uma dilatação da parede venosa e, por sua vez, a uma incontinência das válvulas, pois os seus folhetos ficam incontinentes, estando incompetentes, originando esse refluxo. Ora, se a doença ela é uma doença que atinge o colágeno e que tem uma parede mais fina, isso não necessariamente seria só pela proposição hemodinâmica da doença que vem de cima para baixo. E se a doença é em toda a parede venosa, ela pode começar também na parte distal, uma vez que a pressão maior dos pacientes que trabalham em pé, como professores, policiais, vendedores, balconistas, essas pessoas que ficam muito tempo em estase venosa, sentadas, elas vão desenvolver realmente uma sobrecarga de pressão na parte distal.
E então é aceitável que haja uma dilatação distal antes de haver uma dilatação da válvula ostial no início da safena. Esse novo conceito, então, tem sido mencionado recentemente, que a doença pode realmente acontecer nas veias epifaciais, que é um compartimento superficial, cujas paredes, então, por serem mais finas ou mais fracas, criam um trajeto com refluxo em rede. E agora que vem o questionamento, é uma coisa muito interessante essa percepção hemodinâmica, que quando esse refluxo se torna, então, grande, e ele é grande o suficiente para criar um efeito de preenchimento. E aí a gente tem que botar uma percepção na cabeça, é como se a parte distal criasse uma pressão negativa ou chupasse o refluxo da safena, levando então uma descompensação da parede da veia safena. E que aí então moveria para cima essa doença. Então, nesse novo conceito, é muito importante superficial, distal na perna, tanto na parte dos pés ou na parte da panturrilha, e pode estar levando uma insuficiência das veias safenas a jusante, ou seja, na parte de cima. Entender isso fisicamente é um pouco mais difícil do que entender fisicamente a ideia de que a doença começa na crosta da safena e vai descendo, do que a doença começar na parte distal e puxar a insuficiência de cima para baixo. Porém, é claro que na nossa experiência diária, a gente vê muitos pacientes que têm uma doença no compartimento superficial, no compartimento epifacial, acima dos músculos, que não envolve essa safena, que a gente vê, inclusive, veias femorocutâneas em pacientes que já tiveram gestações, que tem veias colaterais na face lateral da coxa, e não tem absolutamente nada na safena, uma safena competente e normal. Então, opa, peraí, realmente é possível haver uma doença no compartimento superficial sem comprometimento na safena. Nós não temos só esse fundamento hemodinâmico. Nos pacientes que a gente vê aquela arcada flebectásia de Van der Molen, que é no tornozelo medial, é bem claro de uma insuficiência venosa crônica, de paciente que fica muito em pé, eu costumo chamar de veias da professora, porque são justamente as veias mais comuns em pacientes que trabalham muito em pé, e não ter uma lesão da safena. Então, essa teoria, ela desafia um pouco, né? Porque ela traz a informação de que tem... até foi uma colocação que eu fiz questão de colocar aqui a referência, porque ela fala o seguinte, que outras bases teóricas trazem que diversas publicações desafiam a teoria da progressão de cima para baixo, a partir da válvula ostial, né? Principalmente depois da presença do Doppler, que aí nós conseguimos constatar doença no sistema venoso superficial sem comprometimento da safena. Porque ele diz que a válvula ostial é competente em 50% dos casos em que há refluxo de veias tronculares com refluxo claramente comprovado. Então, lá no livro, eu até trouxe aqui a referência, porque ele colocou esse 50%, mostrando que quando existe refluxo em veias tronculares, imaginem vocês, aquelas veias grossas na face medial, pré-tibial, regiões posteriores da panturrilha, o refluxo comprovado e essa safena normal. E aí a gente vai ter que ver de onde vem esse refluxo. Só do componente superficial, porque quando a gente vê refluxo em grande quantidade, realmente traz um pensamento, opa, vou buscar da onde vem esse refluxo, porque se eu tratar esse caso cirurgicamente ou ablativamente, de forma com espuma, ou laser, ou clax, se eu não tratar a sua verdadeira causa, eu não resolvo. Então, é necessário que a gente sempre use o ultrassom para fazer a pesquisa. E sempre quando a gente tem um refluxo grande, tem que ter de algum lugar que venha. Ou ele vem de uma perfurante insuficiente, ou ele vem da safena. Pelo menos eu sempre busco achar esse refluxo. Agora, ele coloca que 50% dos casos não tem esse refluxo da safena, ou não tem o refluxo vindo do sistema venoso superficial.
Por isso que eu fiz questão de botar essa referência do trabalho, que traz uma literatura aí dizendo que realmente é assim. Eu geralmente acho que tem refluxo em algum lugar. E aqui ele mostra essa teoria da concepção da evolução ascendente da doença venosa, começando a partir do sistema venoso superficial. Então, se a gente olhar, por exemplo, quando a gente tem uma úlcera varicosa, é totalmente diferente, né? A úlcera varicosa, ela vai aparecer quando a insuficiência realmente ela é enorme, quando ela tem uma pressão tão grande e um dano ao tecido a ponto de levar à necrose do tecido e abertura da úlcera, que tem que ter alguém ou algum tecido, alguma veia alimentando esse tecido de forma a criar esse sofrimento de uma forma tão agressiva que possa determinar a formação da úlcera. Agora, aqui nesse caso, a gente vê exatamente a nova teoria. Uma doença que começou no sistema superficial, distal, na panturrilha e na face anterior da tíbia, que depois criou um comprometimento do terço proximal, medial da safena na perna, e depois levou a um comprometimento da safena na coxa. Então, essa teoria, ela realmente ela é uma disruptura com a outra teoria hemodinâmica, né? Os princípios, aí assim, saindo um pouco da teoria, entra nos princípios terapêuticos, que aí já é uma coisa bem mais concebível e que a gente vai entender que quando a gente pega, ou quando a gente está na frente dos pacientes que têm a insuficiência distal sem ter comprometimento na safena, o tratamento que o Asval propõe, ele realmente é bem interessante. Então, ele coloca que o princípio terapêutico do Asval, ele tem duas justificativas. Uma, que o tratamento de todas as tributárias varicosas que definem o reservatório venoso superficial é eficaz para evitar que o refluxo chegue até a veia safena quando esta acima não está doente. Então, é quando a gente tem a doença ainda nesse estágio aqui. Então, é importante que nesse princípio a gente trate a patologia nesta fase inicial. E a segunda justificativa é que mesmo que tenha refluxo na safena, e aí aqui ele já pegou o paciente nesta fase, e aí é que vem o questionamento se a técnica Asval realmente tem a sua eficácia. Que mesmo que tenha esse refluxo na safena, até um determinado estágio, a terapia de primeira linha é apenas tratar o reservatório varicoso superficial, não eliminando a safena, considerando que ela seja potencialmente reversível. Então, ele propõe que remover a safena somente quando ela é irreversível. Agora, fica um questionamento, porque o livro não traz ainda, pelo menos até esse parte do capítulo, qual é a solução da doença que vai dizer esta safena é irreversível. A gente tem que usar um pouco o nosso fósforo cerebral aí para pensar. E usa um papel importante na drenagem superficial, sem sombra de dúvida, ela é a coletora superficial, e também porque existe sempre uma lesão linfática, lesão de nervo, edema, e descarta uma possível revascularização. Então, assim, ela é uma técnica conservadora, verdadeiramente nós usamos ela, mas, assim, eu parto como o diâmetro da safena e o tempo de refluxo, considero que se o tempo de refluxo é pequeno, e aí vamos lá, um tempo de refluxo de 0,5 seria o tempo que se propõe a nível dos livros, mas, às vezes, até um segundo, o tempo suficiente para fechar as válvulas, ou quando a gente tem um RET positivo, né, distal, a gente pode estar poupando essa safena. A avaliação do paciente é uma avaliação que se faz naturalmente por exame físico, com o paciente em pé. É necessário usar o ultrassom para avaliação de ambas as pernas. E essa técnica propõe uma anotação, que é um mapeamento, daí ele é bem curioso assim, a proposição da técnica. E esse exame clínico faz um mapeamento de cada membro, que é dividido em 4 áreas. Ele coloca anterior, posterior e lateral. E aí ele coloca
cada perna dividida em 8 zonas, 3 zonas de cada, 3 coxa, terço superior, terço médio, terço inferior, joelho, perna, terço superior, médio, inferior e pé. E ele coloca os 4 lados. Esse é o mapeamento, né? Ele recomenda registrar sempre esses 32 zonas, considerando que cada perna... então, assim, são 4 lados e 8 zonas. Então, dá um total de 32 zonas para cada perna. Considerar as 64 zonas. Isso. Hoje, eu, particularmente, registro por fotografia, tanto na avaliação, às vezes eu já desenho, e também, quando a gente vai operar o paciente, a gente fotografa o paciente antes de operar, para depois lembrar exatamente onde estavam aquelas tributárias que saíram. Isso aqui é um exemplo, só mostrando um caso, ele mostrou só esse caso lá como exemplo, até essa parte do livro, que ele mostra as zonas que ele marcou como zonas comprometidas, né? Então, a gente vê que é face medial de coxa, face posterior de coxa, anterior só tinha uma pré-tibial. Bom, agora vamos falar, então, sobre a seleção dos pacientes que são elegíveis para a técnica ASVAL. E, assim, eu volto a falar sobre que quem determina realmente qual técnica que vai ser usada, e hoje nós dispomos de várias técnicas, desde o laser, o uso da radiofrequência, a espuma, a cirurgia, e futuramente tem mais técnicas de ultrassom que vão fechar veias também. Então, quem vai determinar realmente a técnica é a doença. Quando um profissional ele tem o domínio de uma única técnica, ele vai tentar usar essa técnica para todos os pacientes. Eu costumo falar que para quem só tem o martelo, tudo lhe parece prego. Então, aquele que tem só uma ferramenta, ele vai acabar tratando todos os pacientes com uma única técnica. Então, por exemplo, nós não podemos pegar um parafuso e querer bater com o martelo, né? Tem que ser com a chave de fenda mesmo. E aqui ele usa exatamente essa colocação, que a gente tem que escolher essa técnica para o paciente realmente indicado. E aqui entra, a escolha está no padrão refluxivo da safena, quando a gente tem uma junção safeno-femoral competente e somente um segmento da safena que está doente, tem um refluxo limitado na coxa, uma dilatação limitada. Mais à frente ele vai falar numa dilatação de 0,5, enquanto a gente encontraria uma safena normal que mediria 0,25 centímetros, 0,30, ele considera até 0,5, a gente não deve mexer. Eu acho que realmente isso está certo. Eu até poupo safenas com diâmetros às vezes maiores. Outro teste que vai determinar que a técnica ASVAL vai ter grande sucesso é o RET, que é esse teste de eliminação do refluxo. E ele funciona da seguinte forma: a gente fechando uma veia tributária colateral dilatada, pelo ultrassom a gente verifica que existe uma redução ou eliminação do refluxo. Quando isso acontece, nós temos o RET positivo. E isso dá um valor preditivo de sucesso de abolir o refluxo da safena entre 95,7 a 94,7, num espaço de 2 anos de acompanhamento. Essa proposta é muito importante a gente levar ao paciente, que o paciente sabe que existe um refluxo naquela safena, isso tem que ser muito bem explicado, que está sendo poupada essa safena, porque ela é uma safena que pode haver uma reversão desse refluxo nesse prazo de 2 anos, e que nós estaríamos poupando isso aí. Eu ainda considero que existe mais outra situação. Quando a gente vê veias tronculares na face medial de perna, que são realmente veias que têm uma relação com a safena, dá para entender que esse refluxo vem da safena, mas quando a gente tem veias dilatadas que não estão no trajeto da safena, a probabilidade de nós pouparmos essa safena é muito maior, porque não é a safena a causa principal, e sim realmente essa teoria do Franceschi, que é a dilatação do componente do compartimento epifacial superficial. Os dados clínicos e demográficos que ele coloca aqui
são que a extensão do reservatório superficial é um fator determinante para o sucesso da técnica. Então, se nós tivermos uma quantidade menor, né, ou não tão avançada de veias dilatadas, o sucesso da técnica Asval, que seria essa técnica com anestesia local, é muito maior. A presença de um número único ou limitado de trajetos varicosos na coxa aumenta a probabilidade de recorrência de veias varicosas a médio prazo. Aí ele já relata que quando a doença é na coxa, principalmente face medial, face anterior de coxa, é mais provável que tenha o seu início a partir da teoria do refluxo vindo da safena e da válvula ostial. Então, nesse caso, é melhor operar operar as veias tratando a safena naturalmente, né? A nuliparidade, mulheres que nunca tiveram filhos, é um critério que ele também usa para preservação da veia safena em mulheres jovens. O benefício dessa técnica Asval nas nulíparas foram relatados porque existe uma redução da complexidade nelas, né, dos sinais, sintomas, e no caso de recorrência de veias varicosas após a gravidez. Então, seria, enquanto você não tiver filhos, vamos poupar o máximo possível a sua veia safena. Mulheres jovens e com ausência de sintomas, com preocupação mais estética, também são mulheres que devem ser proposto ou ser defendido a preservação da safena. Isso também está muito claro, acho que no nosso consultório, que a gente poupa bastante a safena quando realmente a gente tem pouco sintoma e as veias não estão associadas a esse trajeto superficial da face medial de perna. Aqui ele fala de uma pontuação preditiva, e eu gostaria de abrir espaço, que até agora ele não forneceu nenhuma tabela comparativa, mas Biermans e colaboradores relataram uma pontuação que é preditiva de sucesso para técnicas VAL, inclusive o número de segmentos RT e diâmetros da safena e refluxo. Aí ele coloca que o refluxo de safena magra em segmento ele dá 3 pontos, CAP2, que são só varizes superficiais dilatadas pequenas, tem 3 pontos, o RT positivo é 2 pontos, diâmetro da safena menos que 0,5, que é o primeiro ponto que ele fala em diâmetro da safena para poupar, e principalmente quando esse diâmetro está aproximadamente 15, só por 15 centímetros abaixo da junção, ele dá mais uma pontuação e coloca. Então, nesse modelo de pontuação, ele prevê o sucesso de 90%. Bom, isso é uma parte que está no livro lá, eu trouxe aqui, mas ele não deu uma tabela comparativa para nós sabermos até quantos pontos faria a safenectomia, até quantos pontos faríamos a técnica Asval. Então, eu vou deixar isso aqui em aberto, que provavelmente no segmento do capítulo nós iremos discutir. A marcação cirúrgica pré-operatória é muito semelhante à que a técnica antiga traz, é semelhante à técnica que nós usamos. Então, assim, essa marcação é obrigatória, né, para fazer a ablação completa do reservatório varicoso superficial, porque quando o paciente deita, essas veias desaparecem. Deve ser marcada de forma precisa e permite reduzir o risco de complicação linfática, para a gente não ficar pesquisando veia, né, embaixo da pele. A gente tem que ter o local exato onde vai trabalhar. E deve ser feito sempre pelo mesmo cirurgião que vai operar. Então, às vezes, uma equipe de cirurgião, um marca e o outro opera, é realmente não indicado. Começando pelas veias visíveis, depois pelas veias palpáveis, em seguida orientada pelo ultrassom. E aqui se registra a ideia de que deve-se fazer a fotodocumentação, né, do paciente. E nesse ponto aqui, eu abro um parêntese, que hoje, com o advento do Venviewer, a gente deve usar o Venviewer como um fator, ou mesmo o fleboscópio, um fator a mais para nós fazermos essa marcação do paciente pré-operatório. Anestesia local tumescente. Deixa eu só fechar aqui. Depois você corta aqui um pedacinho. Anestesia local tumescente. É parte essencial do procedimento cirúrgico da técnica Asval, porque é justamente sobre o tratamento ambulatorial, e ele considera, além de muito eficiente,
ele pode reduzir o risco de sangramento do paciente, porque aumenta a pressão do tecido subcutâneo devido à injeção de anestésico, tem um excelente conforto para o cirurgião, e ele coloca já que o uso dos isotônicos, como o bicarbonato, e eu até colocaria que é para compensar o pH, né? Porque a lidocaína, ela é não para colocar só a parte de hipertonicidade, e sim para poder diminuir o pH, e isso aumenta a eficácia da lidocaína. Aí eu coloquei uma situação aqui, porque ele fala do uso da anestesia local, e eu queria falar, peço licença para mostrar a fórmula que eu uso já há muitos anos também, para poder fazer a ressecção da técnica das veias a nível superficial, e que é um uso pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês. Eu uso sempre lidocaína sem vasoconstritor. Colocamos sempre numa cuba estéreo, porque eu vou produzir 130 ml, não, um pouquinho mais, 150 ml de solução. Então, 40 ml de lidocaína com 2%, 100 ml de soro fisiológico, 10 ml de bicarbonato. E eu sempre faço com o paciente, mesmo os pacientes que tenham poucas varizes, que estão indo para o tratamento ambulatorial, eu sempre coloco o paciente no soro fisiológico, faço uma venóclise com gel com 20. Antes do paciente fazer, para pintar as varizes, antes mesmo da marcação, eu uso meio comprimido de Dormonide, que é o midazolam. O comprimido tem 15 miligramas, então são 7,5 miligramas sublingual. Isso dá exatamente uns 10 minutos até que o efeito do sono e um pouco da amnésia do paciente comece, é o suficiente para a gente fazer a marcação. E durante o procedimento, eu uso uma solução analgésica, que é para complementar, para dar o conforto no paciente. O midazolam, ele dá um efeito, então, de amnésia no paciente, dá um conforto, às vezes o paciente dorme, tira bastante a tensão do paciente. Aquele ambiente tem que ser um ambiente agradável, também uso música para o paciente. E a solução analgésica que eu uso, ela é composta por fentanil, 2 ml, e lidocaína, 2 ml. E eu aplico, dá um total de 4 ml, eu aplico a metade do paciente no início do procedimento e a outra metade durante o procedimento, quando a gente está fazendo esse procedimento, ele dura um pouco mais de tempo. Eu costumo sempre anestesiar, tipo, um lado, uma perna primeiro, aí pego uma compressa na forma de rolo e faço a distribuição para que essa anestesia seja um pouco espalhada no compartimento superficial. Tudo fica epifacial, né? O tratamento é epifacial. E realmente o conforto do paciente quando se usa o bicarbonato é totalmente diferente, porque ao injetar a lidocaína com bicarbonato ou a lidocaína sem o bicarbonato, o paciente sente que arde menos. E uma outra ponto importante é nunca botar o bicarbonato direto na lidocaína. Ou você bota o bicarbonato primeiro no soro fisiológico, ou bota depois no final, quando já tem o soro fisiológico. Lidocaína junto com bicarbonato precipita o cálcio do bicarbonato, então acaba formando uma precipitação. Então, o bicarbonato é sempre o último a entrar, tá? Depois que já entrou o soro fisiológico. Assim, ele vai poder passar pela agulhinha 13,4,5, que é a agulha de insulina, que é a agulha mais usada para fazer isso, com uma seringa de 20 ml. Eu acredito que os colegas também devem fazer semelhantes. Bom, essa é a parte do capítulo que nós discutimos, que fala um pouco da técnica de anestesia, mas não fala ainda da técnica de ressecção, e fala sobre a teoria e os fundamentos teóricos do desenvolvimento. Tá? Meu muito obrigado pela oportunidade de estar participando. Esta aqui é a nossa clínica, é o Day Hospital Center Clinic, que nós temos aqui. Essa aqui é a parte que tem os consultórios, nós temos aqui uma grande quantidade de consultórios. Aqui tem, no segundo pavimento, aqui nós temos o hospital. Aqui embaixo são consultórios, aqui em cima também são consultórios. Para cada quantidade de 16 consultórios, de 10 consultórios, tem uma recepção. Hoje nós estamos com 60 consultórios em atividade, e o hospital é um hospital-dia, com 4 salas cirúrgicas e 13 apartamentos. E é onde nós trabalhamos aqui no interior de Rondônia. Bom, essa é a nossa apresentação, então. Vamos para a discussão?
vamos ouvir as críticas relacionadas à técnica e à apresentação. Uma pessoa que eu quero ouvir bastante é o Dr. Marcondes Figueiredo, que é um colega que tem uma experiência muito grande com a técnica Asval, ele pratica isso com muita frequência. Então, eu gostaria muito de ouvir o Dr. Marcondes para alimentar mais informações aqui para essa técnica. Marcondes, você pode nos fazer sua colocação? Sim. Bom, essa teoria do Pitaluga, ela é praticada ou na sua totalidade ou parcialmente por muitos colegas do Brasil. Aqui em Minas, a gente chamou ele várias vezes para vir, não foi só duas, foram mais de 2 vezes para vir nos nossos eventos de flebologia. A teoria dele consiste em que há uma ascendência do refluxo acometendo a safena, se contrapondo à teoria tradicional, que é a descendente ou hemodinâmica, que o Álvaro explicou muito bem. Ele se baseia num fato muito interessante, que refluxo não é doença, porque muita gente não pode ver um pequeno refluxo na safena que fala para o paciente, olha, tem que arrancar sua safena, porque você tem um refluxo nesse lugar aqui e tal. Então, muito colega usa isso como um pretexto assim. Em relação ao que o Álvaro falou sobre calibre, né, você nunca vai achar essa resposta, né? Porque isso, como é hemodinâmico, essa pergunta eu recebo todo dia, quando eu dou curso aqui, os alunos vêm perguntando, mas qual o calibre que você liga essa fenda? Depende, né? Eu fiz um trabalho aqui com os jogadores de basquete da cidade, eu vi safena de 12 milímetros normais, normal, assim, sem refluxo, né? Então, depende do tamanho da pessoa, se ela é muito grande, depende do sintoma. E depende também se você trabalha com fotopletismografia ou pletismografia ar, que aí você tem como mensurar, porque a doença varicosa ela não é só o refluxo, ela tem toda uma hemodinâmica baseada na panturrilha, baseada na anquilose tibiotársica. E essa técnica do Asval, você observa que ela é muito bem aplicada no CEAP2 e alguns CEAP3. CEAP4, 5 e 6, ela não é tão aplicada, porque normalmente a safena nesses CEAPs, isso eu estou falando genericamente, nesses CEAPs avançados, as safenas são bem tortuosas, calibrosas, normalmente o ósseo é bem calibroso, não é regra, mas é mais ou menos a maioria. Então, é uma técnica muito boa para a nossa cirurgia estética, aquele paciente que nos procura com a queixa de uma colateral na perna, aí você faz ultrassom, nossa, mas além dessa colateral, você tem uma safena com refluxo. Nós temos que fazer um laser nela, ou temos que fazer uma cirurgia. Então, aquela aula que você teve no IMAP funciona em parte, porque o pessoal usa muito a patologia que escolhe a técnica, não é. Na maioria das vezes, infelizmente, é o colega, a experiência de cada um que escolhe a técnica. O cara fala, não, eu faço bem laser, eu só faço laser. Então, ele força tudo laser para fazer. Não faz safenectomia, não faz asval, não faz... Na verdade, o cirurgião vascular ele tem que ter um menu, assim, um bom menu na mão, né? Com radiofrequência, Não com pode ter só o martelo, né? não pode ser só o martelo. Então, assim, ele tem que ter um domínio da hemodinâmica muito bom, porque o Asval, eu não pratico ele na integridade, assim. Quando eu tive lá com o Pitaluga, ele é rigoroso, ele divide por zona as pernas e tudo. Confesso que eu faço o registro fotográfico, faço ultrassom, agora, eu não faço ele assim na íntegra, sabe, pessoal? Eu não tenho, assim, minha experiência não é grande. Eu uso muito uma palavra chamada bom senso. Sempre eu olho para o paciente e fico imaginando assim, o que seria melhor para ele, com tudo que a gente faz de cirurgia, de safenectomia. Eu pratico a radiofrequência e não o laser, mas são técnicas térmicas que é a mesma coisa. Como todos sabem, eu faço muita espuma. Então, assim, por exemplo, uma safena com refluxo, uma safena fina, paciente com pouca clínica, que eu faço a fotopletismografia, o refluxo dá 2, entre 2 e 3. Você vê que tem um pequeno refluxo, mas pode ser por enchimento de colateral. Quando você tira colateral, o paciente melhora bastante.
quando você conversa com o paciente e fala para ele, olha, eu vou preservar a sua safena apesar do refluxo, você está sendo honesto com ele de não tirar a safena dele. Agora, às vezes, eu vejo muito, mesmo depois da cirurgia, esse refluxo não acaba, sabe? Eu fico olhando, ele continua lá. Não é assim, isso não é tão matemático assim, né? Então, peraí, deixa eu pensar. Bom, não é prudente pensar em diâmetro. Você vai diminuir os lagos venosos, diminuindo o pool de doença venosa na perna do paciente, né? Isso é muito importante. Ela é bem aplicada para o CEAP2 e 3. E pensar que o refluxo também está associado à bomba de panturrilha e anquilose, né? O paciente sedento. A gente tem mania, assim, claro que de pensar só no refluxo. Ah, não, fulano tem safena, eu vou tirar o refluxo, você vai melhorar a dor. Mas, às vezes, a dor do paciente está numa fração de ejeção menor que 30, sabe? Às vezes está num sedentarismo. Se você colocar o paciente para fazer atividade física, ele vai melhorar sem a sua cirurgia. Às vezes, a sua cirurgia é só porque você quer operar ou melhorar seu faturamento, ou por boa vontade mesmo, você acha, por ignorância de conhecimento, você acha que se você operar aquele paciente, você vai melhorar ele. E às vezes você não melhora nada. O paciente continua lá com a mesma dor porque ele continua com o mesmo estilo de vida. Se ele praticar esporte, numa grande parte, ele vai ter uma melhora da dor. Agora, você pode operar por estética, você pode melhorar um pouco, parcialmente, a dor dele, mas a dor dele está no sedentarismo que ele é, ou no sobrepeso. Então, assim, o Asval eu acho que é mais uma arma que todos nós aqui temos altas possibilidades de utilizar. Não precisa usar isso na íntegra. Eu tenho um artigo por inteiro, se vocês quiserem. Eu mando o artigo original da técnica, acho que é de 97, 95, não me lembro a data, mas eu tenho um artigo... Eu acho que é 87, deve ser, porque é na década de 80. Mas eu não sei, eu não lembro mas direito. Mas a publicação, tenha publicado alguma coisa depois. Isso, teve depois outras melhorias e tudo da técnica, porque ele não começou assim de cara com esse comentário. Então, assim, resumindo, são muitas considerações, sabe? A gente ficaria aqui a manhã inteira ponderando se é fração de ejeção, se é fotopletismografia, se a teoria ascendente é mais influente do que a descendente. Eu acho que fica no meio do caminho, sabe? Eu sou a favor sempre do consenso. Então, eu acho que tem teoria ascendente e tem a descendente também. Por exemplo, no CEAP4, e 5 e 6, a teoria descendente ela é fatal para o paciente. Você faz uma ligadura de crosta e elimina a safena, você vê uma úlcera fechar assim em menos de 30 dias. Úlceras enormes que você não conseguia fechar antes. Então, aí eu ponho fé na teoria descendente. Mas a teoria ascendente, para aquele paciente com poucas colaterais, um CEAP2 ou 3, normalmente é uma mulher jovem, 30, 25, 30, 40, 45 anos, você vê a melhora muito fantástica. Então, assim, não tem, no fundo é o seguinte, tem que ter um bom senso muito grande, a gente tem que avaliar cada paciente, lembrar sempre de documentar com data, isso é muito importante, você ter a data na foto, e procurar fazer isso aí que o Álvaro faz, ou com anestesia local, porque é confortável para o paciente, porque o paciente vai só no hospital, é o day clinic, né? E assim, muito bom senso. E, às vezes, por exemplo, fazer um tratamento de prova. Põe uma meia no paciente e manda ele fazer ginástica para ver se o sintoma não passa. Muito bom. Nara, uma consideração, Nara? Primeiro, eu gostaria de parabenizar, foi ótima a sua aula, Álvaro. E eu gostei muito também da parte da anestesia local, de você fazer a sedação. Eu queria só tirar uma dúvida da anestesia local. Você faz o fentanil e a lidocaína, você faz em bolos, é isso? Em bolos. Dois, você faz dois? Prepara os 4 ml e eu faço a metade no início do procedimento, porque daí fica confortável para o paciente. É como se a dor se tornasse um pouco menor,
porque durante o procedimento de fazer a anestesia, existe o desconforto da picada. Esse desconforto ele se torna extremamente menor, mais aceitável. O paciente que está proposto a esse tipo de procedimento, e aí o Marcondes falou muito bem, você negocia muito bem isso com o paciente, você explica tudo para o paciente antes. Então, é claro que todo o procedimento ele começa na consulta, você fazendo uma leitura de qual paciente aceita qual procedimento. Eu lido com pacientes aqui que são de classe A, classe B, e tem classe C até classe D. Então, a própria formação cultural do paciente, ele quer vir em uma vez resolver tudo e nunca mais voltar, para não gastar. Então, esse paciente, não dá para você negociar com ele propostas escalonadas. É diferente. Já um paciente que tem essa probabilidade de voltar mais vezes, seguir acompanhamento, quer tratar os sintomas e tentar se preservar, então ele é um paciente que é um bom candidato a isso. E aí, como o Marcondes falou, a gente propõe para o paciente, usa o bom senso, tenta ser mais preservar um pouco mais esse paciente. E, é claro, a sensibilidade está junto. Então, a sensibilidade do paciente diz muito. Cada paciente tem a sua sensibilidade particular. Então, fazer esse medicamento, eu uso, inclusive, nos procedimentos de esclerose. Eu sempre faço uma sedaçãozinha leve, deixo o paciente mais tranquilo. E essa analgesia eu aprendi a fazer com anestesista, e que ele faz tratamento de dor, e é usado muito fentanil para tratar pacientes oncológicos. Nos Estados Unidos, o fentanil é usado largamente para os pacientes até domiciliar. Então, essa ação faz com que, no momento da injeção do anestésico, essa picada tenha menos dor. E o uso do bicarbonato para para elevar o pH da solução também dá um conforto muito grande na injeção do paciente. Muito bom. E quando você reaplica, geralmente é mais ou menos se der 1 hora depois, ou você vai sentindo o seu paciente já está se queixando de dor ou algo assim? O efeito desse medicamento é 40 minutos, né? Então, a gente vai ter um efeito curto. Ele tem, assim, a sensação de que está levemente tonto, bem pouquinho. Ele pode continuar conversando, mas aí tem por trás o Dormonide, né? Que dá um relaxamento e, às vezes, o paciente dorme. Se a gente colocar uma musiquinha que leve o paciente, induz o paciente ao sono, a gente consegue fazer com que ele fique bem confortável. Ele não reclama absolutamente nada. Então, aquela sensação de que você vai fazendo o anestésico, o paciente vai se mexendo, tanto a gente sabe que é desconfortável para o paciente, quanto é desconfortável para a gente. É a percepção que nós estamos sendo agressivos. Então, a gente tem, no meu entender, eu tenho que procurar ser o menos agressivo possível. E mesmo que o paciente ainda tenha um leve desconforto, ele vai ter uma amnésia que não vai lembrar exatamente do que aconteceu. Ele vai sentir que ele lembra até enquanto estava marcando as varizes, depois não lembra mais nada. Então, é muito confortável essa técnica. E o meio comprimido de Dormonide, que é o 7,5, em 3 horas o paciente está tranquilo. Então, ele pode ir para casa no mesmo turno que ele veio. Então, acho que essa somatória acaba dando um conforto muito grande para o paciente. Como cada um tem, assim, eu acho que é interessante a gente ter a sala cirúrgica e tem que ter uma salinha, um quarto ou um espaço para o paciente fazer a sua recuperação por pelo menos umas 2 horas, que é o período para a gente observar o paciente, saber se não teve nenhum sangramento, se não vai ter náusea, e com isso também é o tempo de você preparar a receita pós-operatória, a enfermeira colocar a meia no paciente. Então, esse conforto aí é importante que a gente tenha na própria clínica também. Ótimo, muito obrigada. Mas, Fernanda? Oi, Álvaro. Álvaro, parabéns. Eu achei muito interessante a nossa discussão hoje também. Eu acho a técnica, eu acho que ela pode, realmente ela deve ser aplicada. Eu sempre me questionei muitas vezes, às vezes a gente recebe exames de ecografia com segmentos pequenos de refluxo, né, em safena e algumas tributagens varicosas e pacientes assintomáticos, né?
Então, realmente vale a pena, nesses casos, o bom senso, né? Aquela ideia de sair sempre retirando todas as safenas só porque no exame tem um refluxo ou fazendo a ablação endovenosa dela, eu sempre me questionei muito. E eu acho que essa técnica nos mostra isso, que a gente deve ter bom senso, sempre avaliar pacientes assintomáticos com segmentos pequenos, claro que não na coxa, como ele fala ali, um dos critérios, mas mais na perna. Eu acho que a técnica de Asval, ela seria a mais indicada, né? Até porque depois a gente pode seguir acompanhando esses pacientes, né, fazendo exames. O teste de RET ali positivo também eu achei muito interessante, né, que a gente deve fazer esse teste, porque ele coloca, se eu não me engano, que tem até mais de 90%, né, quando o teste for positivo, de abolição do refluxo da safena dentro de um ano. Isso nos dá um pouco mais de segurança, né, na hora de decidir a técnica. Por outro lado, quando nós temos uma safena mais dilatada, que sim, a gente não vai conseguir chegar num consenso, né, de diâmetro, mas aquelas veias já mais calibrosas na coxa, pacientes com uma doença venosa mais avançada, aí sim, aí eu concordo que só a técnica do Asval provavelmente não vai ser o suficiente, aí nós temos um refluxo descendente, né? Mas enfim, gostei muito, e eu acho que eu pelo menos já aplico, né, no nosso dia a dia essa técnica, e ela deve ser utilizada. Luiz Fernando. Obrigado, Fernando. Bom, não sei se a música, o ambiente está atrapalhando aqui, estão ouvindo alguma coisa? Não? Estamos. Bom, eu concordo com tudo que foi falado, acho que foi bem esclarecedora essa apresentação, já vou estar de parabéns. E eu entendi que o Asval ele se diferencia do Shiva porque ele não visa como prioridade preservar essa pena. Ele preserva essa pena por critérios. Né? E esses critérios, pelo que entendi, que está sendo discutido aqui, esses critérios são se é o paciente que decide, se é o médico que decide, e quem decide esses critérios de mexer nessa pena ou não. Ou se é o bom senso, né, como o professor Marcondes falou. Imagine que a sintomatologia é um ponto-chave, que o paciente, para ele não interessa se existe um refluxo ou se não existe um refluxo, ele não enxerga isso, não aparece no exame. Interessa para nós, o detalhe de ter ou não refluxo, é um detalhe que vai nos auxiliar na indicação do tratamento que nós vamos escolher. E o que o paciente enxerga é o sintoma. Então, por exemplo, se ele tem um sintoma claro de dor na perna, e esse sintoma está relacionado ao trajeto da safena, que é um sintoma clássico, e que tem um refluxo considerável, nesse caso, acho que a gente tem que pensar realmente em tratar isso, não ficar preservando essa pena indefinidamente, porque pode ser que isso seja uma coisa que não tenha fim. Uma coisa que a gente vê sempre é a tortuosidade dessa pena, da parede, que vai de acordo com a teoria parietal. Né? E mesmo essa pena tendo refluxo, descendente, vamos dizer, uma teoria descendente, você vai encontrar dentro dessa safena reflexiva a alteração parietal. Então, as duas técnicas, tanto a descendente como a parietal, elas se confundem. Para mim, faz muito sentido essa teoria parietal, porque na prática a gente vê casos que o paciente tem refluxo em determinado segmento de tributário e depois nos outros segmentos são todos normais. Então, parece que naquele local houve uma inflamação de alguma forma, não sei o que é, pode ser um trauma, o que for, e naquele ponto ali houve essa dilatação venosa. E, às vezes, acontece que essa dilatação e essa alteração parietal começa pela safena. Agora, a pergunta, se a gente retirar a tributária, pode ser suficiente para abolir sintomas do paciente? Essa é a minha dúvida.
Né? Será que os sintomas se dá pelo refluxo da safena ou os sintomas se dá pelo reservatório, pelas tributárias varicosas? A gente vê assim, que muitos casos na teoria de Shiva, eles mantêm o refluxo da safena e fazem com que ela tenha uma reentrada, por exemplo, em bode, ali no joelho, e eles se preocupam mais em reduzir o diâmetro dessa pena, como se o diâmetro maior fosse afetado pelos sintomas, ou seja, a distensão dela fosse causada pelos sintomas. Então, uma dúvida que a gente tem é que vai ter que se aprofundar mais nesse estudo. Enfim, quando a gente considera todos esses critérios que eu tenho falado, se fala muito na não estética, né? O paciente sintomático com dor. Quando a gente olha também os critérios que a gente considera, por exemplo, o paciente tem bastante telangiectasias no trajeto dessa pena, no trajeto dessa pena acessória, por exemplo. Com o refluxo dessa, a gente, por enquanto, na atual concepção do pensamento que a gente tem, a gente entende que essas tributárias e essas telangiectasias no trajeto dessa pena reflexiva ou da acessória vão ser melhor tratadas se a gente tratar o refluxo que vem de cima, que vem dessa pena acessória ou dessa pena mágica. Claro que em muitos casos a gente fecha só a saída da tributária que vai para esse ponto e resolve o problema. Mas então são mais questionamentos para reflexão do que propriamente uma posição. Eu acredito na teoria parietal, eu acho que ela funciona, mesmo na teoria descendente, eu acho que a origem é parietal. E a minha dúvida é essa, se necessariamente os sintomas estão relacionados ao refluxo da pena ou corrigindo as tributárias insuficientes, não pode se corrigir os sintomas também. Né? E encerro dizendo que o professor Marcondes falou, o bom senso, acho que é a principal, tem que ser o lema, a bússola para a gente se orientar nesses casos. Não é um refluxo, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. A gente às vezes pode ter um refluxo e a gente considera que possa melhorar. E a última consideração é o seguinte, eu tenho revisado bastante, estudado um pouco sobre ultrassom, por causa do trabalho que a gente está fazendo, e se fala que critérios relacionando o diâmetro dessa pena com o refluxo não são tão claros, não são tão específicos quanto o pico de refluxo. Então, a medida do pico de refluxo ele é um pouco mais fidedigno do que propriamente o diâmetro dessa pena. Isso é uma tendência, assim, medir o pico de refluxo. E pode fazer algum sentido, porque se, por exemplo, a Nara pode me ajudar também nisso, se o refluxo, vamos supor que tem o folheto não está bem coaptado, eu imagino que esse refluxo não vai produzir um pico muito alto, vai ser uma duração maior, porém com um pico baixo. Agora, se existe uma lesão bem grande de válvulas, eu imagino que quando faz a valsalva, quando faz a percussão, o pico vai ser maior, porque a válvula está muito mais danificada. E outro detalhe que eu não falei, isso se aplica para valsalva, para os trabalhos que falam de pico de refluxo, eles sempre consideram o Davey Ostial, esse refluxo medido em válvulas proximais da coxa. Então é isso. Então eu queria encerrar minha colocação aí. E agradecer a vocês todos pela apresentação. Albert, queria comentar uma coisa, falar? Eu só queria colocar assim, você fez um questionamento ali sobre a questão dos sintomas, e realmente eu acho que os sintomas ele está associado aos fatores distais, principalmente quando existe edema, porque a queixa do paciente ela vem baseada como sensação de peso, cansaço, desconforto, a dor é no final do dia, piora no período pré-menstrual, que é no momento que tem maior retenção de líquidos. Então, eu tenho sempre tratado os pacientes e colocado para eles, olha, é possível melhorar 60%, 70% desses sintomas, muitas vezes com tratamento clínico. A medicação que se usa com anti-inflamatórios, diuréticos, medicamentos flebotônicos, dá para reduzir uma boa parte dos sintomas
porque a gente elimina esse peso e com o exercício físico, colocando a perna para cima, em alguns casos o uso da meia. Então, os sintomas em si não é só a cirurgia que vai resolver, não é só o tratamento em si da doença física. A gente tem que avaliar que o paciente tem todo esse componente. E quando a gente vai no segundo tempo, assim, quando a gente vai no segundo tempo fazer o tratamento do paciente, a gente já fez o tratamento dos sintomas inicial, o paciente já se sente mais confortável. Fica mais fácil a gente abordar de forma menos agressiva, para não precisar tirar a safena. Só usando alguns exemplos, assim, eu trabalhei muito tempo com o convênio da Unimed. Na época que eu trabalhava com o convênio da Unimed, os pacientes primeiro passavam com o médico que fazia ultrassom, que é marido da presidente da Unimed, então eles tinham todos que fazer ultrassom com ela, e por ser nordestino ele usava um termo, a Nara vai saber que isso acontece, lá as mulheres não são grávidas, são buchudas, né? E também a safena não estava doente, ela estava bichada. Então o paciente chegava com o Doppler dizendo assim, ó, doutor, eu vim aqui porque o doutor lá falou que a minha safena está bichada, e eu vim aqui para tratar a safena. Então eu tinha mais esse efeito de ter que tratar a conversa para depois poupar a safena bichada. Então, aquele pequeno trajetozinho ali doente, às vezes tinha que conversar com o paciente para não tirar a safena. Então, como o Marcondes falou, e muito bem falado, o bom senso é o que você vai aprendendo na experiência do seu dia a dia e consegue perceber se vale ou não a pena você mexer nessa safena que não está tão doente. E, é claro, um bom ultrassom, verificar o distanciamento das válvulas, se o diâmetro não está muito grande. E essa teoria parietal, eu sou muito adepto a ela, porque eu entendo que a doença, ela tem realmente uma fragilidade na parede. Então, a gente vê aqueles pacientes que têm muito problema de perna, que aparecem roxos na perna. Essa é uma fragilidade capilar, uma ruptura muito grande. Então, esses pacientes, eles têm realmente também flacidez. Você percebe que o paciente é mais mole, ele tem uma flacidez muito grande na perna. E aí, o uso do colágeno acaba ajudando muito nesse tratamento. O edema também ele pode ter uma composição linfática muito grande. Então, eu recomendo muito para os pacientes as drenagens linfáticas, que são feitas pelo esteticista ou fisioterapeuta, que bombeiam bastante o excesso de líquidos. E eu acho que tratar os sintomas é fundamental, porque o que o paciente quer também, além da estética, é acabar com a dor das pernas, porque se tem uma coisa que incomoda, é dor nas pernas. Então, é isso que leva os pacientes, é desconfortável demais. Então, eu acho que o nosso assunto era basicamente sobre o Asval, mas ele leva a gente a uma discussão mais ampla, né? Então, vale muito a pena a gente entender isso. Então, um abraço a todos, boa semana e até mais. Tchau, tchau a todos.